Meus amigos e minhas amigas, eu finalizei mais um livro do C.S. Lewis. Um livro dessa minha coleção maravilhosa da Thomas Nelson Brasil. E o livro em questão é este daqui que você já está vendo, um livro intitulado Sobre Histórias. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas histórias, mas não todas, só algumas. Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos à Dimensão Literária. E vamos já, sem delongas, fazer a resenha deste livro maravilhoso, já tendo a certeza que você se inscreveu nesse canal e curtiu esse vídeo, antes que seja tarde demais. Vamos lá pessoal, nesse livro aqui sobre histórias, C.S. Lewis traz 20 histórias. Na verdade, ele não traz 20 histórias, ele traz 20 textos que perpassam vários assuntos. Entre eles a arte de escrever, métodos de escrita, análise de autores e obras. E olha, nesse ponto específico em que ele analisa autores e suas obras, eu senti muita falta de ter lido as obras dos autores que ele cita. Eu entendi mais ou menos o que ele quis colocar, mas eu acho que facilitaria muito mais se eu conhecesse as obras desses autores, como eles escreviam e principalmente o contexto da época que eles escreveram as obras que o C.S. Lewis critica nesta edição. Não é nada muito complexo, mas eu senti falta do preenchimento dessa lacuna. Mais ou menos como o livro do George Orwell, Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Ele cita diversos autores, diversos livros, e ele traz uma análise considerando talvez que os leitores já tenham lido essas outras obras. Talvez o Lewis tenha ido um pouco por este caminho, e aí eu me senti aí um pouco perdido. O Lewis também traz nesse livro alguns textos em que ele defende os contos de fadas, em que ele explica o porquê que ele gosta tanto deste gênero literário. Também fala sobre alguns outros tipos de gêneros literários, como a ficção científica, em que ele faz aí uma crítica com relação à banalização das escritas com relação a esse gênero. E nós temos, finalizando essa obra, uma degravação de uma conversa entre o Lewis e mais outros dois autores. Ou seja, é um livro com uma série de textos muito profundos, uns mais que outros, é verdade, mas todos escritos com uma habilidade muito maior do que eu tenho para lê-los. É assim, pessoal, a ideia não é eu fazer aqui a resenha leiga do livro inteiro, de todos os textos, senão eu com certeza ficaria umas 5 horas aqui conversando com vocês. E eu sei que vocês adoram ouvir o tom da minha voz, mas tudo tem um limite, né? Minha beleza cansa, eu sei. Eu me olho no espelho todos os dias. Mas eu gostaria, sim, de comentar algumas histórias. São, na verdade, 5 histórias que eu separei aqui para comentar com vocês. E a primeira delas é o texto número 5, que tem o seguinte título: Por vezes os contos de fadas podem dizer melhor o que deve ser dito. Nesse ensaio, C.S. Lewis defende a importância e a profundidade que os contos de fadas têm como meio de comunicação de verdades essenciais. E é muito fácil a gente perceber essas verdades nos contos de fadas, como por exemplo na história da Rapunzel. Está lá explicitamente explicado que quanto mais cabelo, mais problemas você tem. Eu, no caso, tenho pouquíssimos problemas. Outro ponto central desse ensaio é a rejeição da ideia de que contos de fadas são exclusivamente para crianças. Nisso eu concordo com C.S. Lewis, mas convenhamos que se Chapeuzinho Vermelho fosse escrito para adultos, a cena do lobo comendo a vovozinha seria interpretada de outra forma. Mas na verdade, pessoal, o C.S. Lewis quer dizer aqui que boas histórias podem ser apreciadas em todas as idades. E ele critica essa ideia de que as pessoas, ao crescerem, devem abandonar esse tipo de narrativa. E ele defende que a maturidade verdadeira é aquela que reconhece valor em diferentes formas de arte, sem preconceitos. E no final desse ensaio, Lewis reafirma que os contos de fadas podem expressar verdades de forma mais clara e impactante do que outras formas literárias. Inclusive, ele diz que a fantasia, ao contrário do que muitos pensam, não serve para escapar da realidade, mas sim para iluminá-la sob uma nova perspectiva. E é por isso que a minha esposa se casou comigo. Ela usou a fantasia para iluminar a minha feiura sob uma nova perspectiva. O segundo texto que eu quero comentar com vocês aqui é Tudo Começou com uma Imagem. Nesse breve ensaio, e é breve mesmo, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele começa aqui nesta página e encerra na página seguinte, na metade da página ainda. Lewis foi muito modesto nesse texto, mas ele traz para nós que ao escrever as Crônicas de Nárnia, ele traz uma informação inclusive curiosa. Ele diz que a história em si não veio pronta para ele. Ele não começou de um início e aí ele já tinha todos os valores morais que ele ia querer passar na história. Na verdade, tudo começou com uma imagem. Veio uma imagem
bem aleatória, que segundo ele foi a de um fauno carregando um guarda-chuva e de um pacote numa floresta nevada. Essa foi a primeira imagem que surgiu para ele. Eu sinceramente fiquei em dúvida se o C.S. Lewis realmente é uma pessoa muito criativa ou se ele andava fumando umas coisinhas proibidas naquela época. Mas segundo ele, era assim que ele escrevia as histórias. Vinha a imagem e a partir disso ele começava a montar a história, às vezes começava de um ponto no meio, ia para o início e ali se desenvolvia as questões morais ou a questão moral da história, começando pelas imagens e depois ele desenvolvia esses detalhes mais profundos. Se eu fosse escrever uma história com as imagens que me vem na cabeça agora, eu acho que seria a luta de um bolo de chocolate com café contra uma torrada com queijo duplo. Eu acho que eu tô com fome. Enfim, o terceiro texto que eu quero trazer para vocês, é óbvio que não ia faltar esse texto eu comentar com vocês, porque olha o título do texto, que vem a ser O Senhor dos Anéis de Tolkien. Nesse texto, Lewis escreve uma resenha sobre o livro O Senhor dos Anéis, escrita pelo seu amigo Tolkien. Aliás, isso é muito louco, né? C.S. Lewis era amigo do Tolkien. Eu fico me perguntando quem causava mais admiração na hora de contar pros outros quem era amigo de quem. A pessoa ia conversar com Lewis e dizia, caramba, você é amigo do Tolkien? Aí a pessoa ia conversar com Tolkien e dizia, caramba, você é amigo do Lewis? E é nesse momento que me vem à cabeça, à memória, os meus amigos de hoje. Tem o Toquinho, que bebe em todas as festas, passa mal e diz que o chão é o limite. Tem o Falcatrua, que só aplica golpe financeiro em nós. E tem o Rolha, que já casou 6 vezes pela última vez. Eu acho que tá na hora de eu rever o meu ciclo de amizades. Mentira, porque esses meus amigos me dão muito mais histórias curiosas e engraçadas do que C.S. Lewis e Tolkien. Também muito menos profundas, mas tudo bem. Mas enfim, nessa resenha que ele faz do livro O Senhor dos Anéis, não poderia ser diferente. Ele descreve, ele elogia o universo criado pelo Tolkien. A forma como ele combina mitologia, aventura e simbolismo. Ele argumenta, por exemplo, que O Senhor dos Anéis não é só uma história de fantasia, mas uma obra literária digna de ser comparada às grandes epopeias clássicas. Lewis enfatiza a força dos personagens, a complexidade moral da trama e a maneira como Tolkien consegue transmitir a ideia de que a Terra-média é um lugar real, com uma história e cultura autêntica. Bom, mas aí eu acho que todo mundo que lê O Senhor dos Anéis tem essa impressão, né? Que realmente a Terra-média existe e que ela talvez fique em algum lugar ali perto da Nova Zelândia. Os entendedores entenderão esta minha frase. Outro ponto que Lewis inclusive rebate são as críticas que tiveram na época com relação ao tamanho do livro. E para isso ele diz que o livro não é longo demais para aquelas pessoas que apreciam boas histórias. E aliás é a desculpa que eu vou usar daqui pra frente pros meus calhamaços. Aqueles que disserem, nossa, tem mais de 1000 páginas, e reclamarem por causa disso, e fazerem críticas por causa disso, eu vou dizer que o livro não é grande demais para aqueles que apreciam boas histórias. Obrigado, Lewis. Enfim, o C.S. Lewis recomenda a leitura do Senhor dos Anéis, ele elogia pra caramba, eu não tenho certeza se ele elogiou muito mais porque era o amigo dele, o Tolkien, que escreveu, mas ele realmente gostou muito, e eu gostei muito de ler essa resenha, e concordo absolutamente com tudo o que C.S. Lewis escreveu nesse texto. O quarto texto que eu trago pra vocês aqui, óbvio, não poderia faltar. Se ele fez uma crítica, uma resenha ao Senhor dos Anéis, que eu li, eu não poderia deixar de falar da crítica que ele escreveu sobre George Orwell. E nesse ensaio, C.S. Lewis faz um comparativo entre duas obras do George Orwell. E as duas obras eu li. Que orgulho. São elas 1984 e A Revolução dos Bichos. Nesse comparativo entre as duas obras, Lewis chega à conclusão de que A Revolução dos Bichos é muito mais legal, muito mais completa, segundo as palavras do próprio Lewis, quase uma obra perfeita. E que 1984 não é lá tão bom assim. Essa parte meio que fui eu que interpretei das palavras do Lewis. Talvez não seja bem isso que ele escreveu. Numa parte desse texto, o Lewis escreve aqui que ele não entende como que 1984 recebeu tanta atenção na época e A Revolução dos Bichos não. Um livro que ele considerava muito mais completo. Aliás, Lewis, esses são os mistérios da humanidade, porque eu até hoje não sei como que o meu livro 30 Histórias para Rir Antes de Dormir não virou um best-seller. Coisas da vida, não é mesmo? O Lewis até citou assim que as críticas dos livreiros da época é que livros finos, muito finos, não vendiam bem. Por isso que eles preferiam 1984, que é um pouco não, é bem mais grosso do que A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos, a edição que eu tenho aqui, tem 96 páginas. 1984, acho que tem umas 300 páginas, 200 e poucas páginas. Então os livreiros reclamavam que isso dificultava a venda desses livrinhos mais fininhos. E que talvez esse fosse um dos motivos de não ter caído muito no agrado popular o livro A Revolução dos Bichos. Mas uma coisa é certa, eu concordei com toda a escrita do C.S. Lewis sobre essa crítica específica das duas obras, esse comparativo, e eu prefiro 1000 vezes A Revolução dos Bichos do que 1984, não tirando a importância de 1984, não tirando todo o significado da obra, não tirando toda a sua relevância nos tempos atuais, mas A Revolução dos Bichos, para mim, também foi uma obra quase perfeita. E olha que alegria para mim em saber que o meu pensamento está muito conectado ao do C.S. Lewis. Nós poderíamos ter sido bons amigos, Lewis, mas pensando bem, talvez não.
Não, porque o último texto que eu trago para vocês, pra gente conversar, é este daqui: Propriedades Irreais. Esse texto é uma degravação feita de uma conversa gravada em fita cassete do Lewis com outros dois autores. E quando eu fiquei sabendo disso, que o texto se tratava disso, eu pensei comigo, bah, que legal, vai ser muito bacana ver como é que o Lewis é fora do seu universo de escrita, fora daquilo que eu leio dele, do material. Como é que é a conversa que ele tem com os amigos? Será que eles falam de esportes? Que piadinhas será que eles fazem? E olha, eu vou ser sincero pra vocês que eu não sei se é porque eles estavam sendo gravados, mas o C.S. Lewis conversando é quase o mesmo C.S. Lewis escrevendo. Uma conversa complicada, profunda, reflexiva, mas no fim uma conversa bem legal, bem bacana de se ler, mas eu acho que não seria o tipo de conversa que eu teria com Lewis. Pra vocês terem uma ideia, até a piada deles era intelectualizada. Olha só essa parte do texto. Um dos autores, chamado Aldis, diz o seguinte: é como o poema de Francis Thompson, que termina assim, abre aspas: ela me deu 3 recordações, um olhar, uma palavra de sua boca encantadora e uma doce framboesa selvagem. Novamente, o significado mudou. Era realmente uma framboesa silvestre no tempo de Thompson. Eu não entendi a piada. Aliás, esse é um dos efeitos colaterais de ler C.S. Lewis. A gente começa a ter um senso de humor mais refinado e até rir diferente. Quando a gente lê algum outro livro e dá risada, é quando é com C.S. Lewis, é uma risada com mais classe. Mas sério, pessoal, essa piada que eles fizeram, eu só consegui entender, por óbvio, porque tem uma nota de rodapé explicando o contexto da piada, o contexto do poema de Francis Thompson, porque se não tivesse isso, eu não ia entender. Mas enfim, pessoal, eu recomendo a leitura do livro sobre histórias. Vão ter histórias aqui que vocês não vão entender tão bem, talvez eu não entendi, porque eu não conhecia as obras dos autores que ele estava criticando, mas talvez vocês entendam, vocês têm mais capacidade intelectual do que eu, tenho certeza disso, mas ainda assim, esses poucos textos que eu compreendi bem, que eu gostei da leitura, eu recomendo porque eles valem realmente a pena. E esse foi o vídeo de hoje, a resenha leiga do livro sobre histórias do autor C.S. Lewis. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.